Oi, gente, eu sou a Bezinha e hoje eu vim fazer uma tag que eu tô bem animada pra fazer. Essa semana que passou agora, eu terminei a saga Trono de Vidro, que já faz... É uma saga um pouquinho antiga, se você for parar pra pensar, comparado com os livros de hoje em dia. Mas eu comecei a ler ela esse ano e foi uma... Ela passou praticamente o primeiro semestre inteiro comigo. Então eu tô bem animada de ter terminado e de estar podendo interagir e não estar tomando spoiler das coisas que eu vejo sobre a saga, porque tem muita coisa por aí na internet. E eu peguei uma tag do canal do Patrick Rocha, eu vou colocar o link do vídeo dele aqui embaixo na descrição pra vocês irem lá ver também as opiniões dele sobre a saga. Ele que criou essa tag e eu tô bem animada, são 15 perguntinhas. E são perguntinhas bem pessoais sobre o que você achou da saga, as coisas que você achou dela. E eu dei minha opinião sincera aqui, tá? Eu falei do meu coração quanto a essa saga. E eu acho que vocês vão gostar. Não vou ficar falando muita coisa não, vamos logo pra tag, que é o que é mais interessante desse vídeo. Tá, a primeira pergunta é: qual é o seu livro favorito? E eu acho que o de todo mundo é A Rainha das Sombras, porque esse livro, assim, ele tá além. É o livro que a gente começa a ter mais da Manon e ela tem um espaço no meu coração, então. E também da Elide e tal. E realmente foi o que mais me deixou interessada. Além de toda a história, né, agora que a Elin tá vivendo como a Elin. E é isso que me deixou mais animada, assim. Foi o momento que eu fiquei mais feliz de estar lendo a saga. Foi quando eu tava lendo Rainha das Sombras e ele com certeza é meu livro favorito, acredito que da maioria das pessoas. Top 3 personagens que você mais gosta. Eu vou ser bem sincera, eu não... A Elin, é óbvio que eu gosto muito da Elin, mas ela não é a personagem principal, ela não... Por mais que eu goste bastante da Elin, ela não é a minha personagem favorita por motivos de que todo personagem principal de uma história é feito para ser seu personagem favorito. Então é óbvio que eu gosto dela, mas eu sempre quando eu tô lendo um livro eu tento tirar isso de lado e tentar ver como, tipo, no geral, como se todo mundo fosse personagem principal, sabe? E seguindo essa linha de raciocínio, os meus personagens favoritos são a Manon, a Elide e o Lorcan, esse casalzinho que eu amo. E, bom, por motivos óbvios, se você lê a saga, você sabe todos os motivos pelos quais eles são meus favoritos. E também, se você viu as últimas tags que eu fiz, eu acabei falando do Lorcan também falei por isso. Vou deixar o link do vídeo aqui nos cards, eu não sei exatamente pra que lado que é. Tô um pouco confusa ainda, mas tá aqui nos cards. 3. O seu momento favorito. Eu coloquei aqui todos os momentos que o povo pequenino aparece, porque isso me lembra muito do filme da Princesa Mononoke do Estúdio Ghibli. Por mais que eu não tenha visto o filme completo, depois que eu terminei de ler Trono de Vidro, eu fiquei muito animada pra terminar, porque eu percebi que essa foi a referência direta que a Sarah J. Maas teve pra escrever O Povo Pequenino. Foi o pessoal, aquele povo pequenino do filme. E isso me deixava muito hypada, porque eu ficava fazendo, tipo, na minha cabeça era tipo um crossover. E eu fiquei muito, muito feliz com isso. E também porque era uma coisa muito... não sei explicar, pra mim era a parte mais mágica do livro, assim. Por mais que a gente tivesse muita coisa, tipo, personagens com poderes e tal, esse era o momento que eu achava mais mágico em questão de conexão com a natureza. Eles são um povo muito assim, um povo que está no meio da floresta. E eu lembro que o meu primeiro momento que eu entrei, assim, em surto, foi no primeiro livro de Trono de Vidro, quando a Selena tava indo pra Endovier, e o povo pequenino deixa coisas pra ela, assim, sabe? Ou, desculpa, quando ela tava saindo de Endovier, indo pro castelo, né? E aí, o povo pequenino passa, assim, deixa isso no acampamento, e eu fiquei tipo, meu Deus, como assim? E eu achei o auge. Mas se fosse pra escolher um momento específico, foi quando ela encontrou o povo pequenino, quando ela foi libertada daquele cativeiro que ela ficou lá, por causa da Maeve, né? 4. Como você conheceu a série? Bom, eu conheci a série pela própria Sarah J. Maas. Eu comecei a ler a Cotar. Meu namorado me deu de presente. E eu fiquei muito animada com a história. Eu terminei a Cotar como sempre eu faço isso. Eu fui atrás de outros livros da escritora. E aí eu vi que tinha Trono de Vidro e Cidade da Lua Crescente. Eu comecei a Cidade da Lua Crescente antes de começar o Trono de Vidro, inclusive.
Porque era mais novo, eu queria uma coisa mais nova. Só que a minha amiga me deu o Trono de Vidro de presente. E foi um surto, assim. Eu surtei bastante quando ela me deu esse livro. 5. O momento que você mais odeia no livro. Cara, eu tive um surto, assim. Um ódio. Acho que tem vários momentos que eu odeio nesse livro, porque ele é um livro que... essa saga é uma saga que te faz odiar muitas coisas. E eu acho que é talvez até a própria ideia da escritora. De te causar ódio, de te causar raiva. Porque é isso que conecta a gente ao coração dos livros, né? Mas eu escolhi aqui um momento que foi no livro Reino de Cinzas, quando o Lorcan se machuca e fica pra morrer. E ninguém vai ajudar. E simplesmente ninguém vai ajudar o Lorcan. O Lorcan fez, tipo, um escarcéu naquela batalha. Destruiu um monte de gente. E aí, quando ele cai, a Elide vai. A Elide tem problema no pé, coitada. Teve que... A sorte dela foi que a Faracha, que é o cavalo, que é a égua do Shaol, ela tinha essas coisas, tipo, pra sustentar o Shaol depois que ele teve esse problema tipo, que ele não ficou cadeirante, né? Tipo, ele fica cadeirante quando ele tá muito cansado, ou a Irene, mas esse rolê, assim, que ele precisava do cavalo, dessas coisas. E, tipo, ela foi sozinha. Vocês pensam que o pessoal deixou a Elide ir sozinha e ninguém foi lá ajudar ela? O pessoal ficava olhando, tipo, ai, mas é melhor que um morra do que todos, do que mais de um. É melhor perder um homem na batalha do que vários. Ah, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que ódio que eu fiquei desse livro. Nossa, eu só não joguei esse livro no chão porque era um Kindle. E eu não posso jogar meu Kindle no chão porque quando eu comprei não tava tão caro quanto hoje. Mas, gente, eu fiquei com muita raiva, de verdade. Eu fiquei surtada. 6. A morte mais chocante ou inesperada. Eu poderia dizer duas coisas. Eu poderia dizer a morte do Gabriel, que eu fiquei tipo, ok. Ok, ele poderia ter morrido em batalha, mas meio que ele se suicidou ali, né? Tipo, eu fiquei amado. Não entendi o susto dele. Tava tudo dando certo, ele vai, ok. Me deu certo já, vou morrer. Não entendi. Até agora não entendi. Mas a que mais me afetou assim mesmo, que me deixou mais chocada, foi a morte das 13, né? Que também foi meio que isso. Mas elas fizeram isso porque era meio que a única coisa a se fazer, né? E eu fiquei, assim, muito chocada. Eu lembro que quando eu li, quando eu tava passando mal. Eu tava fora de casa, tinha ido a pé. Eu tava passando mal. E aí eu li. E aí, por eu tava sentindo muita dor, eu li, fechei o Kindle, assim. E voltei pra casa, que eu voltei a pé. Quando eu cheguei em casa, que eu, tipo, melhorei, já não tava mais sentindo dor. Aí eu parei assim, rapaz, as 13 morreram. E aí eu fui lá, peguei o Kindle e comecei a reler pra ver se eu tinha lido certo, assim. E aí, nossa, eu fiquei muito mal. Eu fiquei realmente muito passada. Foi horrível e foi a que mais me chocou, a que mais que foi inesperada, assim, pra mim. Até porque desde que a Manon, as 13, as Crochan apareceram na série, foi a parte que eu fiquei mais conectada, sabe, com a saga. Eu sinto que, por mais que tenha toda a história da Eileen, do Rowan e, enfim, essa questão de Terrassen mesmo, eu me conectei muito mais com a parte das bruxas do que do resto. Então, por isso que a das 13 foi mais chocante. 7. Se pudesse mudar algo no rumo da história da série, o que seria? Cara, é foda assim dizer o que eu mudaria, porque eu geralmente tenho muito mais a visão de espectador do que de escritor, né? Mas uma coisa que eu gostaria que fosse diferente, que eu não sei se eu mudaria o rumo da história exatamente assim, mas eu gostaria que tivesse sido assim. Que a Helena tivesse sobrevivido e que os deuses tivessem sofrido mais e que a gente tivesse acompanhado. Entendeu? Eu acho que eles precisavam... Acho que a gente precisava de um capítulo inteiro de merda dando com eles, sabe? 8. Sam, Shaol ou Rowan? Qual foi o melhor par da Eileen? Eu coloquei Rowan porque eles são parceiros. E não só por isso, mas porque eles usam isso muito bem.
sabe? Eles usam esse laço da parceria muito bem, muito melhor do que os outros livros que eu já li da Sarah J. Mas eu acho que se a gente tivesse tido mais tempo pra conhecer o Sam Cortland, teria sido diferente. Talvez eu escolheria ele, mesmo a Eileen tendo um parceiro, eu teria escolhido o Sam. Porque eu gostei muito do Sam quando eu conheci ele, eu fiquei bestinha por ele. Mas a gente teve muito pouco dele. Não tem como criar um panorama considerando o tanto que a gente sabe sobre o Rowan e o quanto que a gente sabe sobre o Sam. Então por isso eu vou colocar o Rowan. Mas se a gente tivesse mais, eu acho que seria o Sam. 9. Qual foi o melhor vilão da série? Eu acho que o vilão maior mesmo, maior vilão da série, foi a Maeve, né? O que é óbvio. Mas se eu fosse escolher um outro vilão, além do óbvio, eu escolheria a matriarca das Dentes de Ferro, que é a avó da Manon, porque eu achei aquela mulher assim, ela tem magia, ela não é a que mais tem magia, da vilão que mais tem magia da história, não é. Mas é que ela é sanguinária, aquela velha. Aquela velha assim, além. A Maeve, ela é vilã e tal, mas ela tem, tipo, um passado, uma história. Ela é um ser do mal, digamos assim. A natureza dela é essa. E mesmo ela tentando alterar, assim, tipo, amando o povo dela, Doranelli e tudo mais, ela realmente amou esse pessoal e tal. Eu entendo que isso é a natureza dela. Entendeu? Então eu não sei se ela é vilã de verdade, sabe? Sabe aquele vilão que tem uma história boa? Esse é o caso da Maeve. Mas vilã mesmo, eu acho que foi a matriarca, aquela mulher além, assim, tipo... 10. Qual é o melhor e qual o pior casal da série? Eu coloquei o melhor, a Elide e o Lorcan. Porque eu acho que, assim, eles tiveram as discussões deles fizeram sentido, sabe? Porque tem muitos outros casais na série que a gente fica sem entender, assim, porque eles estão brigados, porque eles são assim, que é o caso do Aedion e da Alissandra, né? Vamos ser sinceros, que esse casal é péssimo. Mas, assim, tipo, eles têm uma química de verdade ali de Lorcan. Eu não acho que eles sejam parceiros. Eu acho que o Lorcan, se ele teve alguma parceira, eu não sei. Ou se ele vai ter, depois a gente também não sabe. Mas eu acho que eles fizeram muito mais sem isso do que eu acho que um casal com laço de parceria faria, entende? E o pior casal da série, eu coloquei o Shaol e a Selena, porque, obviamente... E eu não sei se eu gosto muito do Shaol, não. Agora em Reino de Cinzas, ele ficou mais legal. Mas até então ele era um saco. Então até antes de Reino de Cinzas, quando ele tava com a Irene, eu poderia até dizer que Shaol e Irene, porque eles não têm muita química. Mas agora, depois, eu gosto muito deles. 11. Qual personagem morto você traria de volta se pudesse? Eu coloquei 2 personagens. Eu colocaria a Neemia, por motivos óbvios. Ela tinha muito conhecimento das marcas de Weird. E eu acho que se a gente tivesse a Neemia do lado da Eileen, a gente teria muito mais história. Porque eu acho que eles descobririam muito mais coisa e teria muito mais coisa acontecendo, porque senão seria o foco as marcas de Weird, que foi um problema muito grande na série. Então, tipo, a Sarah J. Maas teria que escolher uma outra problemática e seria uma história diferente. Mas eu também coloquei aqui o Gabriel porque eu não entendi. Eu acho que se era pra ele morrer, ele deveria ter morrido melhor, sabe? Foi muito ruim. 12. Se pudesse matar um personagem ainda vivo, qual seria? Eu mataria a Hassá. Ai, mulher do meu ódio, eu tenho um nojo da Hassá. Eu tenho um ranço dessa mulher que é além. Eu mataria a Hassá. Por motivos de ranço apenas. 13. Momento mais sem noção da série. Além da morte do Gabriel, tem em Herdeira do Fogo, quando a Eileen tá meio que aprendendo sobre os poderes de fogo dela, porque agora ela tá num espaço, né, de Erileia que não tem essa proteção contra a magia, ela começa a chegar perto do esgotamento. E aí ela fala assim, eu não estou aguentando mais, Ron, eu não tô dando mais conta. E aí o Ron, não, você tem que dar conta, você consegue, vai, você consegue. Aí a menina vai,
se esgota, fica pegando fogo, passando mal. Aí o Ron chega pra ele e fala assim: da próxima vez, Ellen, me avise quando você estiver chegando perto do esgotamento. Eu fiquei, e ela não avisou não, gato? Ela não te disse nada não? Tu tava com o quê no ouvido, gente? Não é possível. Aí isso pra mim foi sem noção. 14. Qual o seu crush literário de Trono de Vidro? Ai, a Manon. Eu dava minha vida por aquela mulher. Eu entendo que as três fizeram aquilo, porque eu dava minha vida por aquela mulher. Meu Deus, que mulher! Que mulher! Ai, a Manon, sem dúvida. 15 e última. Agora que já terminou a série, indique um livro para os fãs de Trono de Vidro. O Trono de Vidro foi a primeira série ou história, né, que eu li que fosse tão pesada assim. Foi, tipo, em questão de fantasia, foi a história mais, assim, que eu li. Então eu não conheço outros, assim, e foi a primeira também, né? Eu não conheço outros livros nesse aspecto. Então eu escolhi 2 livros que me ajudariam bastante se eu tivesse lido antes. Quer dizer, um desses eu li e o outro eu li depois. O primeiro foi O Hobbit, porque O Hobbit ele é uma historinha mais leve, então ele também funciona como uma historinha de ressaca. E por mais que ele seja de toda a série do Senhor dos Anéis, ele não faz, tipo, não tem tanta necessidade de você continuar. Pode ler ele sozinho, que é de boa. E eu coloquei ele porque ele é uma história bem leve, por mais que seja de fantasia, por mais que o Hobbit, né? Ele tem toda essa questão de viagem, por exemplo, que os personagens tiveram, e de conseguir um objetivo, e de ter problemas no caminho, e tarará. E tem toda essa questãozinha, e ele é muito legal. E ele é um livro que é extremamente usado de base para livros como Trono de Vidro, como Acotar, como Princesa das Cinzas, como esses livros de fantasia, esse high fantasy mais, como é que a gente diz? Essa vibe mais assim, tipo, tavernas e bardos e tarará. Hobbit é muito usado pra isso, então ele, além de servir como livro de ressaca pra quem terminou o Trono de Vidro, que com certeza você teve um cansaço mental ao terminar, ele tem essa vibe de você também entender muito mais da história, entender da onde as ideias foram tiradas e tal, e isso é muito legal. E o segundo livro que eu trouxe, porque eu sou uma pessoa de bônus, né? Eu escolhi A Arte da Guerra. Ele não é um livro de história, ele é um livro basicamente sobre guerra. Ele foi o primeiro livro que eu li assim que eu terminei Trono de Vidro, porque eu senti a necessidade de ler esse livro. Eu encontrei ele aqui na minha estante e eu achei que seria perfeito, porque ele fala sobre guerra. Trono de Vidro é um livro que fala demais sobre guerra, que tem muitos termos, que tem muitas estratégias e muitas dessas coisas que eu não entendia muito bem, eu ficava meio perdida, eu tentava acompanhar o raciocínio, mas eu ficava bem perdida. E esse livro, Arte da Guerra, é curtinho, ele tem 150 páginas, eu li ele acho que umas 4, 5 horas, talvez nem isso. E ele fala sobre tática, ele fala sobre política, ele fala sobre como você manejar essa questão e tal. E é muito bom, inclusive eu indicaria pra você ler antes de ler Trono de Vidro. Se eu pudesse ter lido antes, teria sido muito melhor. Porque eu teria entendido muito mais coisas. Agora que eu entendo muito mais, eu vou ter que usar para outros livros e não para essa saga. Mas seria, assim, de ótima ajuda. E provavelmente se eu for indicar a Trono de Vidro para alguém, eu vou indicar a Arte da Guerra antes. Inclusive, eu tenho um vídeo, que foi o vídeo que eu lancei semana passada, inclusive, falando sobre esse livro. E ele é um vlog de leitura com resenha. E ficou muito legal, vou colocar o link aqui pra vocês irem lá ver. E também no final do vídeo, quando tem aquelas abinhas de vídeo, provavelmente vai estar lá também, tá? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu me diverti muito escrevendo esse roteiro. Eu escrevi esse roteiro em live. Eu fiquei o tempo inteiro nas pausas dos sprints falando como eu tava me divertindo escrevendo essa tag. E o que eu mais achei divertido foi que enquanto eu tava escrevendo essa tag, tipo, eu via a pergunta, anotava a pergunta, respondia e continuava o vídeo do Patrick. E aí eu via a resposta dele e eu ficava comparando com a minha. Isso foi um auge pra mim. Eu morri de rir comparando as coisas. Parece que a gente tava conversando. E, meu Deus, foi muito legal. E é isso, eu espero que vocês tenham realmente gostado do vídeo, que vocês possam ter me conhecido um pouco mais sobre o que eu achei desses livros, se vocês também gostaram. Espero que vocês tenham gostado também das indicações. E se você ainda não leu e tomou esse monte de spoiler, pelo amor de Deus, vai ler esse livro, vai ler essa série, ela é muito boa.
E além, gente, ai, é além. Muito boa, saradinha mais nunca erra. E é isso. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de me seguir nas outras redes sociais. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo. Não se esqueça de usar o meu link da Amazon. Eu vou deixar o link dos livros de Trono de Vidro aqui pra vocês irem lá ver também. Mas também vou deixar o meu link padrão da Amazon pra vocês irem lá ver. Quando vocês precisarem comprar alguma coisa de lá, é só usar meu link que me ajuda com comissão e você não paga mais nada por isso. E eu também faço live na roxinha de segunda a sexta-feira, a partir das 6 agora. A gente termina a live às 10, tá? Muitíssimo obrigada. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!